se tratando, né, de Europa, a gente sabe que sempre tem grandes clubes, né, grandes países como a própria Inglaterra, Espanha, né, que tem grande tradição ali com Real Madrid e Barcelona, né? Então, claro que acaba se tornando sempre difícil, né? Todos os anos está chegando numa final, mas é uma evolução, sem dúvida. Oscila muito, né? O futebol na Europa, às vezes alguns países são melhores que outros. Por exemplo, agora o Bayern, né, de Munique também não conseguiu estar nessa final. Então, acho que a competição, né, entre os clubes na Europa é muito forte, né? Então, acho que a Itália tem mantido uma regularidade, né, com o seu estilo de jogo, um estilo mais cadenciado, mais defensivo, muita tática, né, e tem conseguido chegar aí nessas finais nas principais competições aí da Europa. Eu acredito que pelo histórico também, pelos últimos jogos do Manchester City, eu acho que a própria classificação deles para a final, né, contra o Real Madrid, a gente viu ali um grande exemplo de futebol. O Manchester City jogou muito bem, e claro, se tratando de uma final é apenas um jogo, então é decisivo, a gente sabe que tudo pode acontecer, vai depender muito da estratégia de jogo, né, da Inter de Milão, o que eles podem propor para esse jogo. Eu acredito que para a Inter ter um pouco mais e lutar por esse título da Champions, acho que eles não podem jogar de igual para igual com o Manchester City. Acho que o elenco, né, o própria tradição também do treinador, né, o Guardiola, um cara muito inteligente também. Então acho que a Inter tem que ter uma estratégia diferente. A gente sabe que é uma final, mas eu acredito que em poder de ataque, de buscar mais o jogo, sem dúvida isso vai partir do Manchester City, né? Então vai depender muito da estratégia da Inter de Milão. Eu acredito que eles não vão medir forças assim, de igual para igual com o Manchester City. É claro que numa final tudo pode acontecer. Se você sair atrás do marcador, vai ter que trocar o estilo de jogo. Se você toma um gol, você tem que sair para o ataque. Então, tudo isso vai depender muito ali no calor do jogo. Mas eu acredito que a Inter de Milão tem chance sim, mas tem que ter uma estratégia bem definida para parar o City. Acredito que é bem parecido, até porque as duas são, tanto o Barcelona quanto o City, né, são grandes equipes e bem mais, principalmente o Barcelona, bem mais consolidado, né, no futebol europeu. Eu acho que naquele momento a gente, como se tratava de uma semifinal, a gente conseguiu fazer um placar excelente dentro de casa, apesar do Barcelona, né, com seu estilo de jogo, de posse de bola, de toque, conseguir ter mais controle da partida, mas a gente conseguiu fazer um jogo bem estratégico, de muita defesa e sair no contra-ataque. Foi o que aconteceu. A gente conseguiu um placar de 3-1 e, claro, no Camp Nou a gente sabia que ia ser muito difícil, e daí piorou a situação com a expulsão, né, do Thiago Motta. Então ali não tinha o que fazer, era colocar o time para trás, defender. A gente sabe que os jogadores que estavam ali também eram de muita qualidade, Messi, Ibra, Xavi, Pedro, Piqué. Então eram grandes jogadores que a gente sabia que ia ter dificuldade. Mas o mais importante foi a gente trabalhar em conjunto, né? A gente trabalhar de forma que a gente conseguisse parar, né, o ataque do Barcelona. Essa situação do City eu acho que é bem diferente, né, porque é uma final, né, um jogo único. Naquela situação da semifinal, tanto tinha o jogo de ida como de volta, então talvez na estratégia dele, né, do treinador Guardiola, poderia, né, reverter esse placar no segundo jogo. Então agora em uma final não existe, né, um segundo jogo. Então eu acredito que ele vá em busca, né, de jogar, de buscar o gol, né, de tentar jogar mais ofensivamente, até porque a gente sabe que, como eu falei, assim, já tenho falado várias vezes, eu acredito que o favoritismo, né, ali está por parte do Manchester City,
né, da forma com que chegou também na final, da forma com que vem jogando tanto na Inglaterra quanto na Champions League, então desbancou também o Bayern de Munique, depois o Real Madrid, então isso é claro que chega com certo favoritismo em uma final, mas final é final e vence aquele que, claro, for melhor e tiver uma melhor estratégia também. Foi acho não, toda certeza foi algo assim histórico, né, na nossa carreira, no futebol italiano, a gente conseguiu fazer história, né, até porque a Inter de Milão é o único time italiano que conseguiu a tríplice coroa, né, então naquele momento a gente sabia que estava muita coisa em jogo ali, né, era uma final, um sonho, né, maior de todo jogador que está ali na Europa, ganhar uma Champions League, então eu já tinha batido na trave ali com o Bayer Leverkusen, né, em 2001 nós perdemos para o Real, mas esse jogo, além da importância, né, de um título da Champions, da responsabilidade de estar representando a Inter diante de uma torcida, se eu não me engano, tinha mais de 47 anos que a Inter não chegava e não conquistava um título da Champions League, então a responsabilidade era grande. Para mim, algo a mais, né, nessa final foi enfrentar o Bayern de Munique, né, o clube de onde eu saí naquele mesmo ano, né, e fui para a Inter de Milão. Mas assim, acho que a Itália naquele momento, né, ficou muito feliz. A nossa recepção, nosso contato com a torcida foi algo assim muito apaixonante. Eu acho que a gente marcou uma história bonita, né, escrevemos uma história bonita ali na história da Inter de Milão, né? Aquele grupo foi especial, tanto com o treinador Mourinho também, que foi uma peça fundamental para a gente, né? E assim, tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com ele, foi o melhor treinador com quem eu já pude trabalhar, então é um cara sensacional que soube conduzir muito bem aquele grupo de 2010, né, onde a gente começou a competição também desacreditado, né, pela força ali, claro, do Chelsea no momento, a força do próprio Barcelona, Bayern de Munique, então esses clubes sim, Real Madrid, então esses clubes quando se inicia uma Champions League são os favoritos, né, mas acho que a gente chegou com muito mérito, com muita honra e conseguimos o objetivo, que foi conquistar o título da Champions. Eu acho que eu falaria para, como eu já disse, né, ter uma estratégia de jogo e aproveitar a chance, né, em cada momento daquela partida, ficar atento, saber que não tem milésimo de segundo de erro para ganhar um título como a Champions League, uma final tão esperada. A gente sabe que todos os anos é algo assim emocionante, algo que para todo mundo para assistir uma final da Champions League. Então, é dedicação, acreditar no sonho e lutar pelo sonho. Mas só sonhar não adianta, tem que lutar pelo sonho, correr atrás e fazer o melhor dentro de campo. O placar, eu acho que 2-0 para o City, mas eu quero que a Inter ganhe. Esse é o meu palpite, mas eu acho que 1-0 para a Inter de Milão também seria uma grande final.